Olá, meus amigos. Meu nome é Carlos Guterres e estou lhes dando boas-vindas a mais um episódio da nossa série sobre ciência espiritual. Já estamos no segundo ano e esse é o quinto capítulo. E seguimos nessa jornada de nos aprofundar cada vez mais e mais nesse conhecimento tão importante para o nosso crescimento integral. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a quinta essência. Essa palavra ela foi cunhada com propósitos alquímicos, mas transcendeu a alquimia. Então é isso que nós vamos ver hoje. Se no final do vídeo vocês gostarem, não se esqueçam de deixar um like, isso é muito importante para que outras pessoas sejam convidadas a assistir esses vídeos. E se você quiser, você pode se inscrever no canal para receber automaticamente informações de futuros episódios. Muito bem, então aqui nós vamos para o nosso tema de hoje. Essa palavra quinta essência, como eu falei, é um termo da alquimia. A alquimia é um estudo, uma ciência, uma arte que surgiu num passado remoto no Egito. O Egito antigo era conhecido como a terra da química sagrada. A própria palavra química vem do idioma egípcio, porque o Egito, a palavra Egito é uma palavra criada pelos gregos para identificar aquele país que fica no norte da África e é cortado pelo rio Nilo. Mas os egípcios, eles se chamavam de uma forma completamente diferente. Eles chamavam-se o povo do país da Terra Negra. E Terra Negra, em egípcio antigo, era expresso com a palavra Kem. Então, os egípcios se diziam ser habitantes do país de Kem. E porque no Egito se desenvolveu e se aprofundou muito nesse conhecimento chamado de química, era a ciência e a arte praticada em Kem, e daí derivou a palavra química. E o prefixo al chegou mais tarde, significando sagrada. Então, alquimia é a química sagrada, literalmente é a química sagrada, desenvolvida originalmente no Egito ou no país de Kem. Então, popularmente, a alquimia ficou sendo conhecida como a arte da transformação dos elementos. Se tornou notório mencionar que os alquimistas estavam sempre buscando transformar chumbo em ouro. Isso é um estereótipo bastante equivocado, mas é por aí que as pessoas ainda sabem alguma coisa sobre a alquimia. Mas, na realidade, a alquimia buscava conhecer as leis da natureza para transformar, purificando os elementos, transformar os elementos em matéria ordinária, em uma matéria mais nobre. E a alquimia ela segue os ditames da terceira lei universal, que é evolução e a lei da natureza. Na alquimia tradicional, os processos seguiam 7 operações consecutivas.
Isso é uma visão genérica, eu estou dando uma rápida pincelada sobre a alquimia. Então, essas 7 operações são solutio, solução, calcinação, calcinatio, coagulatio, coagulação, sublimatio, sublimação, mortificatio, que é dissolução ou morte, separatio, que é separação, e coniuntio, que é a comunhão. Mas, de uma maneira filosófica, a gente reduz essas 7 operações em um grupo de 2 etapas ou 3 etapas. Eventualmente, se utiliza também o exemplo de 4 etapas. No exemplo de 4, que eu mencionei há pouco, nós temos 4 obras. Elas são chamadas nigredo, albedo, rubedo e citrinitas. Essas 4 operações estão relacionadas aos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. E se vocês derem uma olhada nos primeiros vídeos dessa série, no primeiro ano da série, vocês vão encontrar uma outra relação com esses 4 elementos, que é a relação da constituição do indivíduo. Cada ser humano é composto por 4 consciências: a consciência nossa, que a gente chama o nosso espírito, a nossa própria consciência, a consciência do eu superior, a consciência do ser e a consciência da personalidade. Mas isso é um outro assunto. Está relacionado? Está. Mas se vocês quiserem, deem uma pesquisada nos primeiros capítulos do primeiro ano da nossa série. Então, aqui nós temos essa abordagem de 4 operações, e essas 4 operações, elas sempre poderão ser associadas ao número 4, tão presente na manifestação. Por exemplo, o 4 está associado não só aos 4 elementos, mas às 4 estações do ano, às 4 direções, norte, sul, leste, oeste, e tudo aquilo que existe no plano de manifestação responde a esse quaternário. Mas uma outra abordagem das operações alquímicas reduz as operações em 3, que é os 3 dos mencionados no slide anterior, nigredo, albedo e rubedo, que filosoficamente eles representam a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. A obra em vermelho também é conhecida como a grande obra, ou a criação do lápis, isto é, da pedra filosofal. Então veja que aqui nós estamos nos movendo de uma alquimia prática e operativa para uma alquimia mais filosófica, que também chamamos alquimia interior. E nessa alquimia interior, a transformação não é do chumbo em ouro, não é a transformação de uma matéria ordinária e uma matéria preciosa, mas na realidade estamos falando da transformação de nós mesmos em uma versão melhor, mais harmônica de cada um. Essas 3 operações alquímicas também estão associadas às 3 etapas da meditação. Isso foi apresentado no ano anterior dessa série, nos capítulos 8 e 9. Então, o nigredo, ou obra em negro, que representa a dissolução. O albedo, obra em branco, que é a purificação, tem a ver com a meditação em si, e o rubedo, sublimação, obra em vermelho, representa a contemplação, que é o aspecto mais profundo do processo meditativo. Então vamos comentar cada um desses 3.
dessas 3 etapas da meditação. Então, a obra em negro, ela fala de concentração. Então, o que a palavra concentração tem a ver com a palavra dissolução? Na realidade, a gente é convidado a dissolver o foco e a atenção nossa, que está sempre voltada para o exterior, porque nos rodeia, para direcionar esse foco para dentro de nós mesmos. Essa primeira etapa da concentração é levar a nossa consciência empequenecida para o centro do nosso coração. Então, esse é o primeiro passo da alquimia interior, a dissolução da atenção exterior e concentração da nossa atenção em nós mesmos. O segundo passo da meditação, associado ao albedo, a obra em branco, é quando nós efetuamos um processo purificador dos nossos pensamentos e sentimentos. Nesse processo, nós vamos passando por etapas de purificação até alcançar um estágio que nós podemos dizer estarmos limpos e puros. E é nesse estágio que nós estamos receptivos para a comunicação com o nosso eu superior, para ouvir a voz do eu superior me ditando o que eu preciso ouvir. Essa é a obra em branco. E a terceira etapa, a obra em vermelho ou rubedo, que é a contemplação, representa a sublimação do espírito. Então, mergulhando mais profundamente em nossa jornada no universo interior, nós passamos por esse processo de literal sublimação do espírito, onde o nosso espírito se transforma na fênix, que após uma dissolução, purificação, renasce numa esfera superior. E no processo de contemplação existe uma comunhão direta com a fonte criadora. Então, a obra em branco, que é essa segunda etapa da meditação, é o que nós chamamos também de a busca da nossa quinta essência. Porque essa obra propõe um processo constante de purificação. E se nós falamos da alquimia operativa, estamos falando do processo de aquecimento, evaporação, e depois da evaporação, a condensação desse vapor, que se precipita novamente no estado líquido. Mas sempre que esse processo ocorre, o líquido precipitado é mais puro do que a versão anterior à evaporação. Então, esse é um processo que vai produzindo uma limpeza constante. E recebeu o nome de quinta essência porque esse processo é repetido 5 vezes. Um elemento químico, um líquido, era aquecido, evaporado e condensado. Depois se tomava novamente esse líquido que foi precipitado e condensado e fervia novamente, evaporava e condensava. E cada vez que ele se condensava, ele eliminava impurezas. Então, esse processo de purificação, com repetidas aquecimentos e evaporação e condensação, levavam à obtenção de um elemento cada vez mais puro. Então, nós levamos esse conceito para o processo meditativo. Porque a busca da quinta essência na meditação, que é um trabalho feito com uma ferramenta poderosa, que é a nossa imaginação. Então,
Se vocês quiserem relembrar essa meditação, eu aconselho muito vocês a assistirem novamente os capítulos 8 e 9 do primeiro ano da série. Mas, basicamente, nesse processo meditativo, nós imaginamos que o nosso espírito ou a nossa consciência, que ela normalmente é do tamanho do nosso corpo físico, ela se diminua, fique muito pequenina, como do tamanho de um grão de arroz, e a gente leva, usando o poder da nossa mente, essa consciência pequenecida para o topo da cabeça. E daí mergulha no nosso corpo, buscando o centro cardíaco. Então, esse processo de empequenecimento, ele é metaforicamente associado à evaporação da alquimia. E depois levar a consciência empequenecida para o coração representa a condensação. Então, esse processo, ele é repetido depois que a gente se imagina empequenecido no nosso coração, a gente convida a que o nosso corpo emocional se apresente diante de nós. Então, uma imagem antropomorfizada que aparece imaginativamente no nosso coração, e a gente repete o processo, se imagina se diminuir proporcionalmente o tamanho de um grão de arroz, novamente, e adentrar no coração dessa imagem que chamamos o corpo emocional. Então, esse é o segundo passo do processo da busca da nossa quinta essência. O terceiro passo é quando, dentro do coração do corpo emocional, nós encontramos um céu completamente limpo, de um azul profundo, e no alto brilhando um sol muito, muito brilhante. E aí nós repetimos o processo de diminuição, nos imaginamos empequenecer uma terceira vez, ficando novamente proporcionalmente ao tamanho do grão de arroz, e nos lançar, usando o poder da nossa imaginação, no coração daquele sol. Ato contínuo, chegando no coração do sol, nós vamos encontrar lá no centro a imagem de um anjo de pura luz, guardião do coração desse sol. E, diante desse anjo, depois de pedir permissão, nós nos empequenecemos uma vez mais e nos lançamos diretamente ao coração desse anjo de luz. Com isso, vejam o que aconteceu. A nossa consciência, que está ao tamanho do corpo físico, ela se empequeneceu e adentrou o corpo físico. No coração do corpo físico, mais uma vez ela se empequenece e adentra o coração do corpo emocional. Estando lá, visualiza um sol brilhante, se empequenece e adentra o coração desse sol brilhante. E lá no sol encontramos o guardião desse sol, que é um grande arcanjo feito de pura luz, e nos empequenecemos uma vez mais e adentramos no coração desse arcanjo. Então, o que acontece? Nós mergulhamos no coração do corpo físico mergulhamos no coração do corpo emocional, do corpo emocional mergulhamos no coração do corpo mental, porque aquele sol representa o corpo mental, e finalmente mergulhamos no coração do corpo psíquico, aquele anjo, metaforicamente, representa o corpo psíquico. Então vejam que a nossa consciência passa por 5 tamanhos diferentes no processo de empequenecimento. Então esse processo é a busca pela nossa quinta essência. E vejam que o que permanece após essa sequência de empequenecimentos é a essência do que somos, o que representa nós mesmos.
Tudo aquilo que fica no caminho são as impurezas. E com isso nós alcançamos esse nível de estar limpos e puros. Entende? Esse processo meditativo de buscar a quinta essência é para nos tornarmos limpos e puros. E assim seguir a caminhada dentro do nosso coração espiritual, e está bem definido no capítulo 9, toda a geografia do mapa do coração, e nos deixa em melhores condições para adentrar o templo sagrado do nosso coração. Porque é lá que nós vamos encontrar o nosso eu superior. Então, isso é uma preparação para melhor nos apresentarmos. É aquela história, como se fôssemos convidados para visitar um lugar muito especial, ser recebido por uma autoridade muito importante, seja qual for a área, e nós não nos preparássemos, não nos banhássemos, não nos vestíssemos adequadamente e adentrássemos esse local ao qual fomos convidados com andrajos, com uma roupagem inadequada ou suja, para ter um encontro, uma reunião que pode ser muito importante para a nossa vida. Esse processo de empequenecimento em busca da nossa quinta essência, nada mais isso, mais é do que isso, para tornar-nos melhor apresentáveis para encontrarmos com o nosso primeiro guia, nosso primeiro mestre, que é o nosso eu superior. Então, gente, daí a importância desse processo. Eu hoje estou passando para vocês a teoria do processo. Mas no nosso próximo encontro, no episódio 6, ele vai ser dedicado a nós praticarmos essa meditação. E aí eu vou dar o passo a passo dessa meditação, que é, assim, uma chave importante. Entende? O microcosmos mencionado no episódio 4, ele é imenso, ele é infinitamente grande. E a jornada espiritual é desbravar esse universo interior e encontrar o caminho que nos leva ao nosso crescimento integral, não somente espiritual, nosso crescimento espiritual. E esse passo que eu mencionei hoje, esses passos que não são somente teóricos, mas são vivenciados através de um processo meditativo, são passos muito importantes. E isso vai ajudar a nós afinarmos ou refinarmos a nossa percepção para compreender, desvelar essa realidade. Em vez de estar usando a palavra realidade, que é real, essa realidade sutil, que só conseguimos alcançar através dos exercícios de meditação. Então, meus amigos, hoje o nosso capítulo foi um pouquinho menor, porque se eu agregasse a meditação na continuidade, ele ficaria longo demais, mas é informação necessária para que no nosso 6º episódio nós possamos nos dedicar a praticar esse exercício. Muito bem. Muito obrigado vocês por me acompanharem até aqui. Se não assistiram, eu recomendo assistir os capítulos que mencionam a meditação, que dará melhores condições para vocês acompanharem o exercício do nosso próximo capítulo. Obrigados a todos e nos vemos
em breve. Um abraço.